Olá, 18 de julho de 2025. Lars, como é no nosso resumo, naquilo que eu vi de notícia e aquilo que vocês me enviaram. Comentando aquilo e olha, tá ajudando pra caramba. Gente, continue mandando, hein? Continue mandando que ajuda um monte. Lars, que história é essa de afetar Estados Unidos? Que é paz. O homem vai voltar atrás, não vai manter nada. Isso aí vai ser só susto, é só matéria, só cortina de fumaça para tirar as informações da mídia ou para povo esquecer de todos os erros que foram cometidos. Pois é, já afetou. De qualquer forma, mas meu não é móveis, afetou. Quer ver como que isso afeta? Vamos lá. Nessa semana, nós vamos falar sobre esse tarifaço dos Estados Unidos e o que já afetou. As vendas, o Matcom, material de construção, já entrou em alerta. Vamos falar também sobre outras opções de desvio do consumo. Sim, para onde a grana está indo. A solução será que é abrir cassino? Falar de jogo de novo. Mais concorrência vindo por aí. O que nós estamos importando da China agora, você vai se espantar. E cuidado com a IA, a inteligência artificial. Começando. O tarifaço dos Estados Unidos lhe afeta? Não, estou aqui no interior do Brasil, tranquilinho, não vai falar de preço de imóveis, que isso não vai afetar nada. Pois é, afeta sim. Olha como. Matéria aqui do G1, Campos Gerais do Paraná. Indústria do Paraná anuncia férias coletivas para 700 funcionários devido ao tarifaço do Trump. Simples assim. A empresa tem produtos aqui, molduras de madeira e materiais florestais, plantação de árvores para uso como matéria-prima. Quase toda a produção de moldura da empresa é destinada à exportação. De acordo com a assessoria, grande parte vai para os Estados Unidos, por ser uma empresa de capital fechado, não fala quanto. Os pellets, também não sei o que direito pronunciar aqui, também são exportados. No entanto, a maior parte da produção vai para a Europa e a venda no mercado nacional é expressiva. O que acontece? Com esse tarifaço, uma boa parte da produção dessa empresa ela teve que suspender, porque se for para colocar 50% a mais, os clientes dos Estados Unidos não vão comprar. Pelo sim, pelo não que ela fez. Férias coletivas para 700 funcionários. E elas são, essa empresa aqui é do município de Jaguariaíva. Mas o que que isso tem a ver com a gente nos móveis? Isso acontece no Brasil inteiro, cada um com um produto. Como assim? Jaguariaíva tem 35 mil habitantes, tá aqui, ó, lá no Paraná. 35 mil habitantes, 700 funcionários em férias, nós estamos falando em 700 famílias. Pesa na economia da região? Lógico que pesa. Jaguariaíva, na atualidade, fornece para o mercado brasileiro e internacional produtos como resina, madeira para construção, compensado, celulose, papel, ou seja, esse é o mercado da cidade. Se você está numa cidade dessa, pensa, alguém da tua família recebeu férias coletivas porque talvez o principal cliente não vá comprar mais. Os concorrentes, todos da cidade ficam com medo. Você acha que os funcionários dessa cidade vão comprar móveis? Colchão, sofá, o eletrodoméstico, o material de construção? Eles esperam mais um pouquinho. Então, a cidade de Jaguariúna é apenas um exemplo de como isso pode afetar, já afetou o mercado como um todo. Para você ter uma ideia, esse aqui é um mapa lá da AD. Você que é filiado tem informação, então busca lá essa informação como exemplo. Essa cidade já está marcada aqui como laranjinha, ó. Isso significa que Jaguariúna, lá, ó, 35 mil habitantes, o grupo vendeu em um ano 400 mil reais para lojas que compram em Jaguariúna. Não é que vende para consumidor, não. Lojas que compram. Lá tem 8 lojas comprando, o grupo faturou 400 mil lá, mas esta cidade de Jaguariúna, nos últimos 120 dias, o faturamento para lá já tinha caído 20%. Então, o grupo da D de 70 indústrias já tinha faturado para Jaguariúna 20% a menos do que em relação ao ano passado. Agora, uma das principais empresas da cidade dá férias para 700. Isso. E o mercado esfria. Se o Trump vai voltar atrás ou não, já foi afetado. A tua venda já afetou. Se deu férias, essas pessoas não vão consumir móveis, quem estava vendendo móveis também não pode comprar outras coisas e a coisa vai como um todo. Esse exemplo que eu dei para vocês acontece em grandes regiões, em regiões menores, com oscilações do próprio clima. Como assim? Vou usar o exemplo aqui de novo da D. Ó. Os filiados têm essa informação, como é que você viveu sem ela. Essa região do Pernambuco, hoje, o centro do Pernambuco, todos os municípios estão em amarelo, laranja e vermelho. Significa, todas as empresas, mais de 7 bilhões de faturamento por ano,
de móveis e eletro para a região está em queda. Por quê? Essa região está toda verdinha, está em alta. Mas Laércio, uma do lado da outra. Sim, estamos num país agrícola. É isso que acontece. Situações igual a dessa empresa de madeira e às vezes outras. Pode ser uma seca, pode ser um excesso de chuva, pode ser o preço do café. Sim, nós somos afetados. Essa informação os filiados têm para poder avaliar em qual região você está batendo ou não. A região caiu a venda. A região caiu a venda porque eu estou fazendo algo errado, a culpa é do meu representante, ou é a região que está com dificuldade? Você, representante, está aí agoniado, achando que é só contigo. Não é não. Ocorrem variações em todas as regiões. Vamos pegar aqui o estado do Pernambuco como um todo. Eu consigo olhar dentro da D se ele está vendendo igual ano passado ou não. Ah lá, ó, junho para junho, vendeu igual. Teve oscilações, mas de junho para junho está igual. Ou seja, aquela região que caiu foi compensada pela outra que subiu. A empresa às vezes não percebe isso e dá-lhe pressão no representante comercial, dá-lhe pressão na loja que não está comprando. Não, não é bem por aí. Se você ainda vive sem essas informações da D, entre em contato com a gente, ó, tá aqui na tela, o WhatsApp, o e-mail da equipe comercial, tem alguém que vai te atender, vai agendar uma apresentação, vai te mostrar como é que é isso. Se dá para você também começar a trabalhar com informações ou você continua aí no teu chutômetro, seu sabe tudo. Continuando, venda, material de construção está em alerta, nós também, tá? Carteira de pedido do grupo não caiu, tá mantendo, mas as reclamações continuam aumentando e muito, ainda mais com essa história de aumento de preço, isso travou. Mas olhando aqui para o setor de Maticom, a Anamaco, semana passada falamos do setor de colchões, a Abicol, a respeito do problema de preços lá. Aqui vou usar uma matéria da Anamaco, associação também de material de construção. É muito interessante essas associações, elas divulgam informação. Infelizmente, nem todo mundo está lá olhando para isso, mas eles passam. E aqui a palavra do presidente da Associação de Materiais de Construção, baita do mercado. Nós do ramo moveleiro estamos vinculados ao material de construção. Metade do que se vende de imóveis no Brasil é para casa nova ou reformada. Então, se o material de construção começar a ter problemas, mais uns meses o móveis também, tá? E qual foi a mensagem passada pelo presidente da associação? A desaceleração das vendas tem gerado preocupação entre lojistas e representantes do setor de material de construção em todo o país. Opa, desaceleração. Não estamos falando em queda, mas desacelerou. Embora alguns indicadores apontem para uma redução no ritmo do consumo, é fundamental contextualizar o movimento como ele colocou na ata, tá? Os indicadores mais recentes de comércio, serviço e indústria sugerem um crescimento mais moderado, então não está mais naquele ritmo igual veio o segundo semestre do ano passado. Dadas as defasagens inerentes ao mecanismo de transmissão da política monetária, espera-se que tais efeitos aprofundem nos próximos trimestres. Nossa, aí o negócio pegou muito. Vamos traduzir. Ele continua: em outras palavras, a economia brasileira segue em atividade, mas sob influência de forças opostas. De um lado, o efeito contracionista da taxa básica de juro. Traduzindo, estão subindo o juro que é para parar o mercado. Sim, criar uma recessão que é para diminuir a inflação. Do outro, estímulo fiscal e creditício promovido pelo governo federal. O governo manda dinheiro, assim como o novo crédito consignado, pagamento de precatório. Pagamento de precatório, 70 bilhões de reais vão entrar na economia. Isso aqui vai ser para comprar estante, colchão, rack, cozinha, tudo mais. Vai sim, tá? É mais dinheiro entrando. Então, isso tudo, esse vai e volta, esse aperto dos dois lados, o material de construção já acendeu o alerta e está preocupado com isso. Tem muitas opções de desvio de consumo, tá? E uma está até o lado há tempos. Dá uma olhada nisso aqui. Eu também não sabia. Levei um susto também, amigos que compartilharam. Você já ouviu falar disso? Roblox. Isso aqui é uma matéria de 2021 do G1. Roblox. Gastos de criança na plataforma de jogos vão parar no Procon e dão prejuízo aos pais. Como assim? Lá em 2021. Isso aqui é uma plataforma de joguinho e você vai gastando no joguinho. Não é jogo de bet, não, tá? É um jogo de videogame mesmo, mas daí você vai fazendo compras dentro desse joguinho.
Como assim? Teve caso aqui, uma empresa de uma criança de 14 anos que passou 8 horas na plataforma. Um outro caso aqui que gastou R$ 400 em gastos. Uma menininha de 7 anos com a mãe que mais 400 de gastos. Do que, Lércio? De acessórios. O cara vai lá e troca por Robux. Robux é o dinheirinho da plataforma. Ele gasta reais para comprar o dinheirinho. E esse dinheirinho, ele compra roupas virtuais. Então tem roupinha a partir de 65 centavos, uma peruquinha a partir de R$ 5,20, um fone de ouvido retrô que vai dentro da plataforma. Então são coisas para enfeitar o teu joguinho. Veja, não são jogos, não são bets. Você não está fazendo aposta. O que você está fazendo é gastando dinheiro para decorar a tua figurinha do teu joguinho de videogame. Lércio, tá, isso há 4 anos. E aí, como é que tá isso agora? Roblox, olha o nome aí de novo, hein? Jovens criadores do joguinho, porque daí estão milhares de joguinhos, e essas pessoas criam joguinhos e vendem para a plataforma Roblox para que ela eh, tire o dinheiro, no bom sentido das pessoas. Jovens criadores se tornam milionários com venda de jogos para grandes empresas. É isso mesmo. É uma mina de ouro. Tem caso aqui do cara ficar milionário em meses. Ele lançou um joguinho de futebol, uma vibe mais de anime, e virou um sucesso. Só este joguinho de um garoto de 19 anos criou, mas o povo gostou e está comprando coisinhas para enfeitar o joguinho dele. Gastam US$ 5 milhões por mês só nesse jogo. Sim, vai dinheiro que poderia ser para móveis. Isso é o mundo inteiro, tá? Mas é mais um desvio. Será que a solução então é abrir um cassino, Lércio? Móveis não está dando. Vamos abrir um cassino? Eu falo já várias vezes, vou até voltar aqui, ó. Falo várias vezes sobre como é a administração. A gente põe culpa em todo mundo, tá? Mas é a administração que faz falar se a coisa vai bem ou não vai bem. Vamos lá? A solução é abrir um cassino? A data é 14 de julho, tá? Operadora de 27 cassinos, a Maverick Gaming, lá nos Estados Unidos, entra com pedido de falência. Como é que é? Pois é, entrou ano passado reestruturação da dívida e agora falência. Nada de US$ 500 milhões não resolva, tá? E de quem que é a culpa? Todos os cassinos quebraram? Não, só esse. Mas daí nunca ele vai falar que a administração dele foi ruim. A culpa é dos outros, ó. Ela enfrentou dificuldade provocada pelo enfraquecimento da economia local e pelas demissões no setor de tecnologia que afetaram diretamente a base de clientes. Obrigações elevadas, como aluguel. Mas como é que é essa história de cliente? Mundo globalizado. Lembra dos 700 funcionários de Jaguariaíva que estão de férias e óbvio que vão gastar menos dinheiro, comprar menos nesse momento, até ter certeza? As empresas de tecnologia, Google, Meta e tudo mais, que no passado pagavam fortunas e contratava gente de milhares e milhares, viram que esse negócio estava desenfreado e está tendo muita demissão. E esses vales onde tem a mais concentrada essas empresas de tecnologia, eles estão sentindo dificuldades econômicas. Então, o cara que era programador, por exemplo, de jogos, eram milhares que trabalhavam dentro disso, ou trabalhavam dentro de plataformas de mídias sociais que foram mandados embora. Uma das diversões dele era jogo no cassino. Ele parou de entrar e parou de jogar no cassino. Como que o cassino começa a ter prejuízo com isso? Porque entrou menos faturamento do que a despesa que não diminuiu. Qualquer negócio, até um cassino, consegue acabar em falência se não for bem administrado. E você achando que o teu negócio é difícil, para qualquer um. Mas os políticos estão atentos a esse negócio de jogo, é a bet, é o cassino e é o gasto com joguinho, três diferentes, tá? E trouxeram a solução. Eles sempre pensam na gente. Estou sendo irônico, vai que eu recebo um processo por isso. O que que eles estão fazendo então? A Caixa Econômica confirma a bet própria, ainda este ano. Sim, o governo federal, que disse que isso era um problema de saúde pública, está lançando a bet dela. Por quê? R$ 7 bilhões ano que vem de arrecadação. O governo vai ajudar a tirar o dinheiro do comércio, depois ele dá algum vale, alguma coisa. E vai levar tudo para a bet dele. Mas lógico, o presidente da Caixa, que já teve vários cargos políticos, inclusive no governo Dilma, disse que vai ser um jogo. Temos o jogo consciente. Vamos investir muito em propaganda. Deixa eu traduzir aqui para você.
Lembra a propaganda de cerveja? No finalzinho, beba com parcimônia. É isso. Ele vai fazer um jogo consciente. Ele quer faturar 7 bilhões de reais, mas que a pessoa só gaste se ela puder, que ela não se perca. Gente, é uma palhaçada. Mas é o presidente da Caixa, sim, é política, indicação política, mas ninguém falou nada, tá? Se você colocar lá no Google sobre isso, tem essa matéria da Gazeta do Povo e tem um blog da Globo, apenas um blog, onde uma colunista escreve que isso é uma aposta infeliz da Caixa, ela vai contra. Todas as outras matérias sobre esse assunto foram postadas por MediaBet, Yogonet, Instagram, BetInfo, iGaming, ou seja, cadê SBT? Cadê a Globo? Cadê o resto? Ninguém fala. Todo mundo comprado. E nesse silêncio trazem mais concorrentes. Kim Kataguiri, deputado aqui da União São Paulo, apresenta projeto para revogar taxa das blusinhas e está pedindo o apoio do PT para isso. Por quê? Porque então, gente, nós podemos voltar a liberar as blusinhas. Não tem problema não, até US$ 50, porque veja, dá muito trabalho cuidar dessas compras até US$ 50 e está dando muita despesa, segundo ele aqui, ó. Cadê? Tá aqui em algum lugar. Ele fala que os custos operacionais da Receita Federal subiram muito dos Correios. Ou seja, o problema do dinheiro desviado do Correio, quer dizer, do prejuízo que o Correio está levando, é porque ele gasta muito para trazer as blusinhas. Gente, é para não revoltar, era para acabar com piada o nosso vídeo e não com revolta. Ainda mais disso, mas gente do céu. Lembra dos anti-China no Covid? Interessante isso aqui também, tá? O que era isso? Na época do Covid, muitos países falaram: tá vendo? Esse negócio de produzir na China porque é barato, não sei o quê, não dá certo. Nós temos que trazer economia para o nosso país. O que nós esperávamos que no pós-Covid fosse acontecer? Que a economia da China fosse enfraquecer. Agora, como está tendo essa situação dos Estados Unidos, também vai ser criado o anti-Estados Unidos. Vamos criar menos dependência dos Estados Unidos, correto? Andei ouvindo isso. Esquece. A China está crescendo de volta a 5 pontos percentuais, mais de 5 pontos percentuais, o seu PIB. Sim, ela está acelerada em cima de exportação, não é o mercado interno. Olha lá, ó, o que explica o resultado foi puxado pela abertura de novos mercados. Se você esperava que depois do Covid as empresas fossem parar de ir para a China, parar de produzir na China, parar a dependência da China, lembra? Faltou produto em tudo. Não. 5 anos se passaram, Covid se passou, vão produzir onde é mais barato. Vão para a China. Mas, ei, Lércio, lá vem você com mais de novo. Tem um novo produto da China vindo para o Brasil. Lembra que se falava que na China ele come cavalo, come cachorro, eles são escravizados, eles não têm renda. Tá, isso acontece em todo lugar. Ou talvez uma proporção maior ou outra menor. Nunca fui lá, falo em cima de informações que me falam. Mas se o problema fosse tributário ou folha de pagamento barata, nós não teríamos tantos empresas da China vindo para o Brasil. Já compraram fazendas e fazendas, estão comprando quase estados inteiros, os chineses, aqui no Brasil, montando indústrias aqui no Brasil. O vídeo da semana passada não falou de pneu? Estão trazendo para produzir aqui. Se a mão de obra escrava deles, que fazia diferença de preço, como que produzir aqui no Brasil é mais barato do que trazer da mão de obra escrava deles? Parou para se questionar? É, Vão investir aqui, é a carga tributária. Lá não paga imposto. Mas eles vão pagar aqui, e mesmo assim vai ser melhor. Então eles vão largar os escravos que estão no país comunista que não podem sair de lá, correto? Não. O que a China tem exportado para o Brasil é chinês. Sim. O Brasil recebe de operários a CEOs da China. As empresas que o chinês está mandando para o Brasil é chinês que vai tomar conta. Estão mandando para cá, tá? Já tem 8 mil chineses com autorização para morar no país na categoria de expatriados de empresas em 2024. 8 mil chineses a China falou, vai para o Brasil, trabalha no Brasil e tudo regularizadinho. Eles estão vindo para cá e estão dominando. E você ainda acha que é porque lá o salário é muito baixo, o imposto é baixo? Não, eles vêm fazer aqui. Só que eles são produtividade.
Ou você produz, ou você não recebe. Como isso vai cair na cultura brasileira? Eu não sei, não. Será que o Brasil é a próxima China? Vamos lá. E para a gente terminar num bom humor, isso se a IA não nos substituir, nós podemos ser substituídos por IA. Muito interessante. A IA ela está vindo em vários termos, não duvido dela, trabalho com tecnologia e essa semana tive uma apresentação é, onde eu pude experimentar conversar com uma IA e ela responder dentro da conversa, eu interrompendo, falando várias coisas, e sim, dá para ela administrar. E o pessoal colocando isso na venda para cobrir uma parte de empresas que têm alguns contatos e conseguem colocar isso. Achei que está no início ainda, mas lógico, é o futuro. Mas eu não sei se ela é um presente. Como assim? Um filiado me perguntou, Lércio, aquela rede de loja, ela está em recuperação judicial no meio de uma conversa? Falei, rapaz, me deu dúvida agora, hein? Deixa eu pesquisar aqui. Peguei e joguei no Google e obtive esta resposta. Perguntei isso aqui, ó. Fulano, está em recuperação judicial? E o Google me respondeu. O primeiro que vem é o que ele gera no IA, né? O fulano de tal, rede de loja de imóveis e eletro, solicitou recuperação judicial à medida que ela visa renegociar dívidas e reestruturar a empresa. Foi tomada devido a dificuldades financeiras que levaram ao fechamento de algumas unidades. Até o motivo ela me deu. O processo permite que ela suspenda temporária. Ele me explica o que é um processo de recuperação judicial. Caramba, mas eu não me lembro dela ter pedido. Era para ela ter pedido, tá em dificuldades financeiras, não é essa a questão, mas eu não me lembro de quando foi isso. Aí eu fui lá e perguntei para o Google, quando ela pediu recuperação judicial? Aí ele me respondeu, a fulana ainda não entrou em recuperação judicial. Não há notícias ou informações oficiais sobre um pedido de recuperação judicial por parte da empresa. A empresa continua operando normalmente e qualquer informação sobre recuperação judicial é especulação. Ó, tá aí os links de todas as matérias, tá? Ou seja, ela é uma mentirosa. E nessa oportunidade de conversar, já me contaram disso, de enfrentamento à IA, dizendo: você não, você é uma pessoa ou um robô? Eu sou uma pessoa. Eu sei que você é um robô. Ah, eu menti. Pois é, até isso a IA já está aprendendo da gente. Nós estamos perdidos. E aí, faz sentido isso tudo que eu falei para você? Compartilhe esse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva nos canais. Eu passei ali, se você quer conhecer mais da Demonitor, quer trabalhar com informações de verdade, entre em contato com a gente. Tá lá o telefone, vou deixar um link aqui no card também. Muito obrigado, até semana que vem, se Deus quiser e há de querer.